Flamengo tomou atitude na madrugada e pode cancelar o roubo histórico. Flamengo venceu os Estudiantes, venceu essa máfia da Conmebol e tá a um empate de classificar para as semifinais da Libertadores. Vamos falar sobre tudo isso no vídeo de hoje, mas antes eu quero saber se você já deu o like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pras notícias do Mengão. E agora uma informação exclusiva que eu acabei de ter acesso. Muita gente assiste ao conteúdo do Lucão Vital diariamente e não se inscreveu no canal do YouTube. Irmão, pega a visão pra saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão! E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje pra falar tudo do nosso Mengão, pra falar desse roubo que foi o jogo de ontem. Olha, eu não me lembro de um jogo tão esdrúxulo, tão absurdo de uma arbitragem, principalmente depois dos fatores aí que vieram à tona, quarto árbitro falando lá com o técnico do Estudiantes para tirar o jogador porque ele estava com risco de ser expulso. Então, tudo isso, na minha opinião, é o quê? É o medo do Flamengo forte demais, chegando todos os anos. Então, a Conmebol usa de formas baixas, de formas criminosas até, para igualar times de outros países e, dependendo do time, pode ser até um time brasileiro que esteja abaixo, para tornar algo mais disputado, ao invés dos times trabalharem para evoluírem e chegarem ao nível do Flamengo, não. É mais fácil a arbitragem tentar usar das suas armas para igualar o jogo. E você imagina se for assim no Maracanã, o que não pode acontecer lá em La Plata, hein? Então se prepara para esse jogo da volta. O Flamengo já está tentando nos bastidores aí mudar algumas coisas, mas se preparem porque o jogo da volta vai ser pior. Escuta o que eu tô falando. A agenda do Flamengo agora: o Flamengo enfrenta o Vasco no domingo às 5h30 da tarde. Na outra quinta, o jogo de volta em La Plata, que vai ser tenso, e fecha o mês enfrentando o Corinthians já no dia 28, se eu não me engano. Flamengo tinha tudo para definir esse confronto já no início do jogo. Fez 2-0, começou avassalador com 2-0 em 10 minutos. Depois disso, o Pedro perdeu um gol pra mim que não podia perder. Aquele gol na cara, ele bate, o goleiro pega. Depois daquilo ali, eu senti o Flamengo um pouquinho, não dá pra dizer soberbo, mas querendo dar um passezinho mais bonito, fazer uma graça, o que dá pra entender, porque o Flamengo já tava compreendendo que o jogo tava ganho e tudo mais. Não botou aquela mesma pressão do início do jogo. E eu não digo intensidade, porque a gente sabe que os jogadores cansam. Mas eu digo jogar sério, com aquela finalização séria. O Pedro driblou o zagueiro, ficou na cara do gol com o gol aberto, deu um toquinho em um dos cantos, deu tempo para o Muslera pegar. Seria um 3-0, ali estaria sacramentada a classificação do Flamengo. O Flamengo, então, tirou o pé, pelo menos nessa seriedade, claramente. E aí, tudo o que aconteceu durante o jogo foi minando a paciência do Flamengo. A expulsão absurda do Plata. Pelo menos 2 pênaltis que o juiz deixou de dar. Estão falando aí que no lance do gol do Estudiantes ainda teve mão do jogador, o que anularia o gol. E para completar a cereja do bolo, o quarto árbitro falando com o técnico do Estudiantes para tirar o jogador que estava amarelado e estava com risco de sair. Então, tá desenhada já a máfia da Conmebol para prejudicar o Flamengo e talvez o Palmeiras que abra o olho, a não ser que a Leila Pereira também já esteja nos bastidores aí da Conmebol, né? Porque qualquer time que se destaque hoje vai virar o alvo para que não fique chegando sempre e se torne aí um campeonato com os mesmos times chegando nas fases finais. Claramente, isso é algo já determinado. Claramente.
Mas vamos falar do jogo mais aqui. Arrascaeta jogando demais. Ele é um dos que eu não vi fazendo gracinha depois do 2-0. Pedro perdeu esse gol feito. Samuel Lino jogou muito bem, na minha opinião. Que jogou bem, a gente tem que falar quando joga bem também, foi o Ayrton Lucas. Jogou bem, principalmente no primeiro tempo. Acho que ele foi bem. A gente vem falando aí que o Vinha tem que ficar à frente dele. Eu ainda acho isso. Mas o Ayrton Lucas foi um diferencial grande ali na lateral esquerda. Deu o passe pro gol do Varela, que também jogou muita bola. Agora, um cara que eu vi, que eu não achei tão bem, um pouquinho displicente, principalmente depois dos 2 gols, deu uns passes ali, quase fez besteira na defesa, foi o Saúl. Não gostei do Saúl nessa partida. E aí, entre esses destaques aqui que eu fiz, além disso, fica o Felipe Luiz, porque eu acho que ele mexeu muito mal. O Felipe Luiz fez substituições, na minha opinião, que prejudicaram o Flamengo. Comenta aí, o que você acha sobre esses destaques aqui que eu fiz? Se alguém que eu tô dizendo que jogou bem teve alguns deslizes e eu tô esquecendo de falar. Ou o contrário, alguém que eu tô dizendo que foi mal, você acha que não foi tão mal assim? Comenta aí se teve mais algum lance aí do juiz que eu tô lembrando aqui, que eu não tô lembrando, na verdade. Então, deixa o seu comentário aqui pra gente continuar discutindo esse roubo histórico. Agora vamos falar especificamente, detalhe por detalhe, sobre essa arbitragem vergonhosa. Andrés Rojas e companhia deveriam ter saído de Camburão nesse jogo, direto pra Bangu. Não é possível. Inverteu inúmeras faltas. Assim, praticamente lances duvidosos ali no meio-campo, ele dava falta para outro lado. Não deu cartões amarelos para o Estudiantes, claramente. Arrascaeta tomou uma pancada no primeiro tempo, um bico, e ele não deu amarelo. E aí no segundo tempo, no primeiro tempo ainda, eu acho que o Samuel Lino cortou um contra-ataque ali, aquelas faltas normais que ele cansou de não dar cartão para o Estudiantes, ele foi e deu cartão para o jogador do Flamengo, que eu acho que foi o Samuel Lino, não tenho certeza não, mas foi uma puxada de contra-ataque ali. Tem esse escândalo aí que o Vinha falou, que ouviu o quarto árbitro falando com o treinador do Estudiantes para não tirar o jogador do time argentino porque ele já estava pendurado e estava chegando muito forte. Isso aí é um absurdo total. Mais de um. Não marcou pênaltis claros e ainda expulsou Plata numa falta que era pro Flamengo, na verdade, porque ele tomou uma pancada. Absurdo. Absurdo. Expulsão absurda do Plata com toque na mão do jogador do Estudiantes dentro da área do Flamengo. Mão do jogador do Estudiantes no lance do gol do Estudiantes. O gol do Estudiantes não era para ter valido também. Pênalti no Samuel Lino, que ele toma aquele trança-pé claramente. E o VAR ignorou. Quarto árbitro falando com o treinador do Estudiantes que era para ele tirar o jogador que estava chegando muito forte, já tinha amarelo. E aí o Vinha falou detalhes sobre isso. Eles estavam falando em espanhol e eu ouvi os árbitros avisando que o jogador deles está com amarelo e podia ser expulso. Um absurdo. Agora vamos falar na parte boa. Duelo entre Flamengo e Estudiantes no Maracanã entrou para a história do estádio do Maracanã. Isso porque esse foi o confronto com o maior número de torcedores presentes após a reforma do estádio para a Copa do Mundo de 2014. Ao todo, 71.977 torcedores acompanharam a partida entre Flamengo e Estudiantes pela Libertadores. José Boto fala sobre a arbitragem após o fim da partida contra o Estudiantes na zona mista. É o que ele falou. Cuidado com o que falamos, basta olhar as imagens. Estamos na maior competição da América do Sul e o que passou aqui é inadmissível. Foi uma vergonha e um escândalo, para não dizer mais do que isso. Que a Conmebol analise bem o que passou ali dentro, um pênalti a nosso favor que foi transformado na expulsão do Plata, além de nos prejudicar nesse jogo, vai nos prejudicar no jogo da volta. Mas a gente tem aí um detalhe a falar ainda nesse vídeo. O lance do gol deles, a bola bate no braço do jogador do Estudiantes e isso não pode ser por acaso. Um jogador do Estudiantes que faz uma falta feíssima na Arrascaeta e o árbitro nem amarelo dá, que seria o segundo amarelo. Acho que é escandaloso, é vergonhoso. Isso aí é fala do José Boto.
Agora, a entrevista do Samuel Lino falando sobre todo o jogo, principalmente aí a arbitragem. O resultado foi muito condicionado pela arbitragem. Os erros que foram cometidos hoje prejudicaram a gente imensamente. Esse gol que eles fizeram na nossa casa é muito consequência do que a arbitragem fez no jogo de hoje. Expulsão sem sentido, faltas revertidas, amarelos que não são amarelos e para os Estudiantes nada. Isso que foi incrível. Contra nós ele marcou tudo e contra os Estudiantes nada. A gente sai daqui muito prejudicado. Felipe Luiz falou também sobre a arbitragem, disse que a arbitragem quis ser protagonista. Infelizmente ele quis ser protagonista do jogo. Tem o pênalti do Lino, faltas com cartões amarelos, arrogância e prepotência extrema com nossos jogadores e permissividade com o time deles. Essa arrogância faz com que várias famílias saiam daqui prejudicadas. Eu espero que esse árbitro não apite mais a Libertadores futuramente. Nossos jogos, Deus me livre. Foi o que o Felipe Luiz complementou falando sobre o ladrão. Andrés Rojas, o ladrão. E aí ele falando agora sobre a próxima partida, o que ele espera que o Flamengo faça para garantir a classificação. Ele falou continuar jogando da mesma forma que viemos jogando todos os jogos desde o início do ano, jogando futebol dentro do campo. São os mesmos metros, os mesmos jogadores e nós temos que ganhar jogando futebol. Tá aí a fala do Felipe Luiz. O Flamengo depende só de um empate, tem que vencer contra tudo, contra todos. Vai ser um jogo difícil demais, porque se eles fizeram isso aqui no Maracanã, imagina o que não vão fazer lá. Mas aí o Flamengo tem que fazer um barulho. Tem que fazer barulho, tem que pedir a exclusão desse juiz aí, de onde ele puder ser excluído, principalmente de jogos do Flamengo, porque foi uma vergonha. E a gente vai falar agora aqui das ações que o Flamengo tomou para tentar anular esse roubo histórico. Mas antes, tem o meu parceiro novo aqui no canal, que é o FIFA Friends Plus, que é nada mais nada menos do que o FIFA 16, para mim o melhor FIFA da história, modificado para você poder jogar com todos os times do Brasil, Série A, B, C, D, todos os times com estádio perfeito. Tem até uma modificação para o gráfico dele ficar mais legal, a jogabilidade é a melhor possível e você pode ver os detalhes num canal que eu acabei de criar, que é o Lucão Joga. Lá eu tô jogando esse patch e você pode ter mais detalhes por lá e também se você for aqui nesse QR Code ou no link da descrição para ter mais detalhes dessa maravilha. Se você gosta de games ou se o seu filho, o seu neto gostam, mostra para eles, eles vão ver se não é a melhor forma de jogar futebol nos dias de hoje, beleza? Então beleza, vamos falar aqui quais foram as ações do Flamengo. O Flamengo vai enviar um ofício formal à Conmebol. O Clube Rubro-Negro pretende se posicionar oficialmente sobre a arbitragem de Flamengo Estudiantes após reclamações de jogadores e comissão técnica sobre decisões controversas durante a partida. E aí, além disso, o Flamengo está colhendo as evidências para mostrar os vídeos, as imagens todas, de toda essa roubalheira, toda essa vergonha que aconteceu ontem, para enviar, tentando aí anular principalmente a expulsão do Plata. E isso é possível. Em outras ligas, em outros lugares do mundo, Campeonato Espanhol, por exemplo, quando há uma decisão muito esdrúxula como essa que aconteceu, totalmente descabida, que claramente se vê que o árbitro errou, pode sim existir aí o anulamento do cartão do Plata, e é isso, o Flamengo vai tentar, vai buscar, vai ser analisado pelo jurídico da Conmebol, e vamos ver no que vai dar. Sinceramente, eu não acredito que possa ser cancelado, apesar de ter sido claro, a Conmebol não costuma dar o braço a torcer, a não ser que tenha alguma coisa de diferente, por conta da pressão muito grande aí que está acontecendo, a proporção aí dessa revolta está sendo muito grande, inclusive rivais aí, torcedores de outros times falando que é um absurdo, que o Flamengo de fato foi garfado, para você ver o nível. Para a torcida arco-íris estar reconhecendo, porque o negócio deve ter sido feio mesmo, e foi um absurdo. O Andrés Rojas tinha que ser proibido de apitar qualquer jogo de futebol. O cara claramente foi mal intencionado nesse jogo. Claramente. Um absurdo, um absurdo.
Por hoje era isso. E fala, galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar, que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que tá aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar pro lado que vai aparecer a opção de hypar, e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima! Thank you.